Bom, retomando aqui o nosso amigo Gramsci. Gramsci foi um devedor teórico, vamos dizer assim, do Maquiavel. Né? Vocês devem ter ouvido a expressão em algum lugar, que ela corresponde a um trabalho do Gramsci chamado Moderno Príncipe. Tem o Príncipe, Maquiavel, e tem o Moderno Príncipe, que é uma releitura do Gramsci. Para o Gramsci, quem é o Moderno Príncipe? Né? Lembrem, né? O Príncipe de Maquiavel era uma pessoa, né? Uma pessoa física, vamos dizer assim, que tinha que tomar decisões difíceis para que pudesse manter, chegar e manter o poder no seu principado. Né? Para o Gramsci, o príncipe, o moderno príncipe, é um ente, vamos dizer assim, coletivo, né? É o partido. Né? E o partido, ele é o encarregado de construir a hegemonia. Né? Então a gente já vê, né? Se o príncipe do Maquiavel podia ter certos conflitos interiores, né, morais, a cada decisão difícil que tivesse que tomar, né? E no fim das contas até resolvia lá agir até com força, né, por razões de Estado, né? O moderno príncipe, ele é um ente coletivo, né? Então a sua responsabilidade ou seus dilemas morais se diluem no grupo, né? E no fim das contas ele acaba por criar uma nova moralidade, né? O que é moral ou imoral para o moderno príncipe? Né? É tudo aquilo que ajuda ou prejudica a luta. Tudo aquilo que ajuda ou prejudica a construção da hegemonia. Como componentes do príncipe, é importante entender o papel que desempenhava uma categoria específica de pessoas pro Gramsci. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão intelectual orgânico, né? Isso é uma expressão gramsciana, né? O gramscista. Né? Por que era tão importante a camada dos intelectuais para o Gramsci? Porque são eles, no fim das contas, que vão construir, são os responsáveis pela construção da hegemonia. Né? A categoria, dentro da categoria macro dos intelectuais, né? Para o Gramsci, você encontra pelo menos duas categorias, subcategorias, vamos dizer assim. A dos intelectuais orgânicos, que são esses intelectuais cuja atividade é essencialmente destinada à disseminação das ideias do príncipe, do partido, e os chamados intelectuais inorgânicos ou tradicionais, que são aqueles intelectuais que, na sua atividade geral, estão pautados por outros valores, por outros critérios de atuação, e basicamente é todo mundo que não esteja alinhado com o partido. Né? Então, a rigor, se o sujeito está do lado do partido, consciente ou inconscientemente, ele é para o partido um intelectual orgânico. Senão, ele é um intelectual tradicional que vai ser suplantado pelo processo histórico. Ele vai desaparecer. Né? Bom, mas o que é intelectual? Qual o critério para saber o que é um intelectual? Né? Intelectual, né, é um Marx ou é um Valinho? Né? Os dois. Né? Qualquer categoria é um critério sociológico de identificação de uma profissão. Todo mundo que fale em público, não precisa ser em alto ou em baixo nível, não tem nada a ver. Todo mundo que se coloque em público, que tenha, em razão da sua ocupação, a possibilidade de influir no comportamento de terceiros, é um intelectual. O Olavo de Carvalho tem uma frase engraçada, ele diz o seguinte: olha, uma dançarina, uma vedete que rebole as suas banhas lá, desde que a favor do partido, é uma intelectual em contraposição a um filósofo que não esteja alinhado. Né? Então ela vale mais para o partido do que
o outro. Toda categoria profissional pode ser intelectual para esse fim, né? Para essa categorização, né? Advogados, juízes, ficando nas profissões jurídicas, promotores, atores, atrizes, cantores, professores de direito, estagiários, todo mundo é intelectual, né? Por isso que no começo da aula, Rony, eu brinquei, né, que todo mundo é jurista, porque todo mundo é intelectual, nesse sentido. O senhor mencionou e eu lembrei de uma aula, onde o aluno quis dar aula ao professor, e aí você fica meio assim e fala, puxa, tem um pouquinho mais de... Todo mundo é intelectual para essa finalidade, né? Todo mundo é jurista hoje em dia. Por quê? Porque está ligado ao partido, né? Então, você tem lá um manifesto com 100 juristas, assinatura de 100 juristas, já teve um dos 100 juristas, né? Você tem lá gente de péssimo nível intelectual, gente que não sabe escrever o seu próprio nome, gente que não faz um ó com um copo, até pessoas que são relevantes na academia. Todos eles, para Gramsci, são igualmente importantes, porque eles estão influindo publicamente na criação do senso comum, né? Por isso que é importante, eu acho que alguns colegas mencionou a ideia de tomar o Estado, nomear juízes e tudo mais. Isso já está na dimensão do poder, não está estritamente na dimensão da ideologia ou da hegemonia. Porque a construção da hegemonia é algo muitíssimo mais profundo. Isso é realmente uma criação, é uma modificação do senso comum. O que é o senso comum? É os nossos hábitos mais primários, aquilo que a gente faz quase sem pensar. Isso é senso comum. Eu vou dar um exemplo de senso comum que mudou da minha infância, talvez já de algumas de vocês, para hoje. Todos vocês, quando crianças, ou eu pelo menos, sou mais velho, era muito comum pessoas da sua família fumarem. Muitíssimo comum. Eu me lembro, assim, tipo, todos os meus tios, minhas tias, minha mãe, meu pai, tem uma época que todo mundo fumava, só as crianças que não. Talvez fumassem, não sei. E existia uma tolerância muito grande, eu me lembro, era comum, era aceitável, era até bonito, era um comportamento completamente comum. Você estava num restaurante e tinha lá as pessoas fumando. Era normal era a regra, era o senso comum. De uns anos para cá, sobretudo do fim da década de 90 para cá, você não vê pessoas fumando nem na novela, nem em filmes, né? E hoje em dia, olha, isso aconteceu comigo, tá? Hoje em dia me incomoda ou estar perto de pessoas que fumem. O negócio do cheiro, eu acho que é um negócio completamente intolerável. Você entra nas portarias de prédios, né? Então tem aquelas pessoas que estão fumando embaixo. Eu tampo o nariz quando eu entro no meu prédio, porque tem isso. Foi consciente essa mudança minha ou a de vocês, se vocês pegaram essa outra época? Não, completamente inconsciente. Campanhas maciças dizendo que é feio fumar, que causa doenças, as embalagens dos cigarros trazem isso, programas na televisão, os filmes e as novelas e todos os programas deixaram de exibir o hábito da pessoa fumando, até um certo ponto que se tornou raro, se tornou algo, vamos dizer assim, proscrito socialmente, é feio, a pessoa que fuma tem até vergonha, e você acaba achando que realmente não é normal fumar, e quem fuma faz algo feio, e aquilo te incomoda. Todos nós passamos por isso. Isso é o senso comum. Então, quando a gente fala de uma mudança no senso comum, é uma mudança nessa dimensão, até inconsciente. Se me perguntar quando que passou a ser intolerável para mim o fumo, eu nunca fumei, nunca experimentei, mas em algum momento era aceitável e em um determinado momento deixou de ser. E hoje é algo que realmente me incomoda. Eu não sei te explicar. Essa é uma mudança no senso comum. Ela acontece em múltiplas dimensões, né?
digamos que um gramscista tivesse feito essa mudança no nosso senso comum. Ela acontece porque milhares incontáveis intelectuais atuaram para fazer essa pequena mudança na nossa percepção de um hábito como é o de fumar. Só que isso numa dimensão muito mais global, né? Assim como o hábito de fumar, você pode ter agora uma mudança na percepção, por exemplo, de casais homossexuais na rua, pessoas se beijando, certo? Antigamente causava um espanto nas pessoas. Hoje em dia você vê pessoas aí, tá normal, né? Essas pequenas mudanças, que na verdade são grandes mudanças, porque elas se dão no seu modo de enxergar as mínimas coisas da vida, é que compõem o campo da hegemonia. É ali que o Gramsci quer alterar, né? E no Brasil isto foi feito, né? E de novo, lembrem da ideia de segunda realidade. Não se está preocupado nessa atuação em, vamos dizer assim, exercer a atividade intelectual. Vamos imaginar um intelectual que tem uma atividade intelectual, né? Um jurista, quer que seja, né? Não se preocupa mais, pelo menos na concepção do Gramsci, com verdade, né? Com a ideia de que você deve construir teorias que observem a realidade, que você deve reconhecer fenômenos, ainda que isso contrarie a sua própria luta política, as suas preferências partidárias. Não existe isso mais. Pro Gramsci, a tarefa do intelectual não é procurar a verdade, é produzir algo que seja útil para a luta política, né? A adequação do pensamento produzido pelos intelectuais à sua luta política, né, é isso que o Gramsci denomina historicismo absoluto. É um conceito que vocês quando estudarem o Gramsci vão se deparar muitas vezes, né? O historicismo absoluto é a perfeita consonância entre a sua, vamos dizer assim, a sua atividade intelectual e a posição que você tem que ter na luta política, né? Então, a rigor, para um jurista, o juízo que você faça sobre o impeachment, ou sobre o que quer que seja, não tem mais a ver com uma discussão jurídica. Tem a ver com a luta política, com aquilo que você quer defender. A posição que você vai ter contra ou a favor as PPPs, também. A posição que você vai ter contra maiores ou menores privilégios, contra uma leitura constitucional do regime dos servidores públicos, eu estou pegando só temas do direito administrativo, não vai se dar numa avaliação hermenêutica honesta do texto constitucional. Não. Vai ser aquilo que te favorece ou não. Veja como isso é diabólico, né? A gente perdeu o referencial do verdadeiro, né? E isto aconteceu no Brasil, né? Nós, por mais que neguem, por mais que digam que não aconteceu, que temos uma reação conservadora, né, do Bolsonaro, o que existe hoje, inquestionavelmente, no direito brasileiro, no direito público em particular, é uma situação, no sentido gramscista, de hegemonia. Nenhuma das correntes ideológicas que eu mencionei para vocês que foram objeto do nosso curso, liberalismo, positivismo, conseguiu superar em abrangência e força o marxismo, por conta dessa estratégia. Hoje em dia eu posso dar exemplos para vocês, né? Pouco antes da minha defesa de tese, isso aconteceu, eu já contei essa história aqui por alto, mas eu conto de novo, eu trouxe até o documento para ler para vocês. Pouco antes da minha defesa de tese, estamos no fim de 2015, tá? A gente estava ali na época pré-impeachment. Houve uma ocupação, né, de um teatro da PUC para fazer um evento em favor da Dilma, né,
defendendo a Dilma. Não questiono, eles têm o direito lá de fazer o que quiserem. Usaram lá o teatro, fizeram lá o evento, foi televisionado, apoio de pessoas lá, pessoas importantes do direito da PUC estavam lá para fazer festinha e tal. Bom, poucos dias depois, um grupo de estudantes que era a favor do impeachment, então, portanto, estavam em posição, vamos dizer, ideológica oposta, pediram para a universidade para fazer um protesto lá, né, fazer uma manifestação lá pró-impeachment. Foi negado, eles não puderam usar as dependências da universidade. Então eles se concentraram no quarteirão ali da Rua Ministro Godoy, que é em frente à PUC. Para quem foi lá, quem é de lá, conhece. Ficam aos bares e tal, super conhecido. Fizeram lá uma manifestação e no momento da manifestação houve um ingresso lá de grupos contra o impeachment, né, os militantes lá. Né. Começou lá a ter quebra-quebra, né, e tal. Num determinado momento, os que estavam protestando a favor do impeachment sentaram no chão para a polícia poder identificar quem eram os agressores. Né. É o que normalmente se faz em manifestação. E teve aparentemente uns chega para lá, tal, pacificou a situação, acabou a manifestação, perfeito. Na mesma noite em que isso aconteceu, o Departamento de Direito Público da PUC de São Paulo soltou uma nota que eu vou ler para vocês integralmente. Nota pública de repúdio. Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito vem a público repudiar com veemência, não apenas repudiar, com veemência, a ação inadequada e desproporcional de parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que investiu, segundo reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, com cacetetes, gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha contra estudantes dessa universidade que protestavam pacificamente, mentira, contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Agora que é o mais importante, mais impressionante. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aquela que teve José Pedro Galvão de Souza, que teve Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que teve todas as pessoas, Meirelles Teixeira, né? Essa, a Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, se notabilizou no passado por sua luta contra a ditadura e a violação sistemática dos direitos humanos. Sofreu por isso uma invasão da polícia em 1977 e um incêndio criminoso na década de 80. É uma instituição, aqui é o mais impressionante, é uma instituição com sólidos vínculos com o pensamento e os movimentos de esquerda. E por isso não se constitui num local apropriado para a divulgação de discursos preconceituosos, ou seja, quem era a favor do impeachment, de ódio, ou seja, quem era a favor do impeachment, quem incitem a violência, quem era a favor do impeachment, ou atentem contra a ordem jurídica, quem era a favor do impeachment, ainda que sob o simulacro da legalidade. Quem assina esta porcaria? Silvio Luiz Ferreira da Rocha, meu orientador. Vai me dizer que não tem hegemonia? Eu, por ocasião da minha tese, eu fiz uma pesquisa no banco de teses da PUC para dar uma olhada em coisa muito específica. Eu procurei dois temas que são... Um é muito gostado, é muito afeito, né, à esquerda, e o outro não é tanto, né? O tema que a esquerda gosta é a função social da propriedade. Tema neutro no direito administrativo, vamos dizer assim. E o outro, esse tem gente que nega, né? O seu amigo Valim nega. O princípio da subsidiariedade, negam que exista. Né? Bom, tudo bem. Eu achei teses defendidas lá desde a década de 80 na PUC. Sobre o princípio da subsidiariedade, eu achei 3. Dessas 3,
dizia nada com nada, outra falava da subsidiariedade no sentido europeu, que não é a discussão brasileira, a pessoa não entendeu nada, e só uma outra que falava mais ou menos. Sabe quantas teses, né, entre dissertações e teses de doutorado que havia sobre o tema da função social, da propriedade? 48. Isso não é hegemonia? É óbvio que é. Né? E aí entra no senso comum. Se você olhar qualquer tese da PUC, eu estou dando o exemplo da PUC porque é o que eu conheço mais claramente, é que faço coisas desse tipo. Né? Todo mundo sabe o que é ali. Né? Eu poderia com certeza ter exemplos da São Francisco, da Federal de Santa Catarina, enfim, uma série de coisas aí que a gente poderia trazer. Eu vou trazer esses que são os que me dizem respeito mais diretamente. Na PUC de São Paulo, você tem, por exemplo, professores, eu já contei essa história, professores que não ensinam PPP. Tudo inconstitucional. Você vai falar, não estou inventando, né? Não! O Ian que trabalha comigo. Como eu descobri isso? Nós estávamos com um caso de um projeto, de uma modelagem de PPP fazendo no escritório. Eu estava lá demandando o trabalho do Ian e eu notava que ele não sabia nada do assunto. E ele se formou, claro, depois da lei. Disse, olha, você não teve uma manhã que eu já estava meio bravo? Eu perguntei, você não teve isso na faculdade? Ele falou, não. Não, meu professor chegou um dia, disse que era tudo inconstitucional, que ele não ia ensinar. Bom, isso é estelionato acadêmico, hegemonia. Numa situação acadêmica de universidade normal, um sujeito que fizesse isso tinha que ser enxotado, tinha que ser colocado na rua, porque ele não está dando o programa. Percebe? Numa situação normal, um chefe de departamento que dissesse que a faculdade é ligada a um pensamento dessa ou daquela ideologia tinha que ser posto na rua. Universidade não serve para a disseminação de ideologia. Não é como eu entendo. Você realmente tem que pressupor um pensamento universal. Todas as correntes estão ali. Você não pode discriminar ou não aceitar ou tratar diferente quem pensa diferente. Não é para isso que serve a universidade, né? Para você estimular o pensamento. Claro, de preferência que seja verdadeiro, né? Daí você vai submeter o candidato ao mestrado, ao doutorado, o sujeito está terminando a sua monografia de conclusão de curso, você vai submetê-lo a exigências metodológicas. Daí se o sujeito se bananou, o problema é dele. É essa a função da universidade, para isso que ela surgiu, né? E não é isso que acontece, né? Não tem tema no direito administrativo, no direito público brasileiro, que você não tenha uma manifestação dessa natureza. Não tem um tema que seja infenso aí a esse tipo de injunção, vamos dizer, hegemônica, né? Eu trouxe, hoje vocês leram autores aí do cânon marxista, né, os maiores aí que existem, vocês entenderam mais ou menos a postura deles com relação à legalidade, ao Estado de Direito, por exemplo, né? Eu já dei o exemplo aqui do impeachment, do Collor versus o impeachment da Dilma e tal, né? Mas é importante reconstruir o que aconteceu, que estratégia, que tática foi utilizada por esses movimentos na construção da hegemonia no direito administrativo, para que a gente entenda o que está acontecendo agora. Basicamente, esses intelectuais orgânicos, vamos dizer, eles usaram duas técnicas ou dois elementos que aparentemente são desvinculados e até opostos ao marxismo, para estabelecer a hegemonia.
Primeiro deles, o positivismo kelseniano strito. Então, da década de 60 para cá, se você pegar, sobretudo na PUC também, porque no caso do direito administrativo é importante falar da PUC, porque a PUC é o centro irradiador do direito administrativo no Brasil nos últimos 40 anos, sem sombra de dúvida, né? Por mais que na São Francisco você tenha estudiosos importantes de altíssimo nível de grandeza, muitíssimo maior, inclusive, do que as pessoas que estão na PUC hoje, o fato é que a PUC construiu essa... E aí tudo foi condizente. Os maiores nomes da PUC eram também intelectuais orgânicos e estavam capitaneando esse movimento de construção de hegemonia no direito administrativo. Eu falo, sobretudo, do Celso Antônio, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? E foi com ele que surgiu esse primeiro uso, vamos dizer assim, tático de uma corrente jurídica para fins hegemônicos. O que eu quero dizer com isso? Se utilizou o positivismo kelseniano como único método possível, e aí é a minha inferência, porque naquele momento histórico, né, era o que era exigido para a luta. Onde eu quero chegar, né? Lembrem que a partir de 64 nós vivíamos num estado aí ditatorial, né? Tínhamos lá a ditadura militar e, como vocês sabem, a rigor, à luz das constituições de 67 e 69, a gente já passou por elas, você tinha ali poderes extraordinários do presidente da República, tinha eleição indireta para presidente, você tinha nomeação de senadores biônicos, você tinha intervenção nos estados, você tinha uma série de instrumentos ditatoriais, suspensão dos direitos civis, eventualmente, lembrem do AI-5, que eram realmente um estado de exceção, né? Você não estava num estado de direito perfeito ali no mundo, né? Bom, qual foi a tática daquele pessoal? Lembrem de Gramsci, lembrem do Lukács. Qual foi a tática desse pessoal que estava construindo a hegemonia no direito administrativo brasileiro para enfrentar aquela situação, para travar a luta naquela situação? Se apegar à legalidade. A legalidade dos próprios militares. Então, dizer, olha, boa ou má, pelo menos tem uma lei aqui, eu vou me aferrar a ela para evitar que venha um arbítrio pior. Simples assim. Na época das diretas já, não, precisamos de diretas e precisamos de uma nova constituinte para instituir uma nova ordem democrática. Ou seja, preciso de uma nova constituição escrita, positiva. Tudo isso estava à frente, essas pessoas estavam à frente, né? Mas, ao se adotar uma concepção de direito administrativo que é baseada, todos aqui sabem, em dois princípios: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o coletivo vale mais que o indivíduo. Eu sei que vocês certamente não sabem disso, mas essa tendência de o Estado se tornar algo sagrado, ela também está inserida nesse movimento. Se vocês olharem, tiverem a curiosidade de olhar a Constituição da União Soviética e o Código Penal, vocês vão ver que a pena para alguém que cometesse assassinato era de 10 a 30 anos, só não me engano. Algo parecido com o que a gente tem hoje. E a pena para quem cometesse um ato de traição contra o Estado era morte. Você atentar contra o Estado é muito mais grave do que você atentar contra um indivíduo, né? Esse tipo de concepção tá na ordem do dia, né? Tá na ordem do dia, né? Então, hoje, esses excessos aí dos órgãos de controle, improbidade, um certo
um certo recrudescimento aí no controle e tal, né? Tem a ver com isso, tem a ver com a elevação do Estado a algo sagrado, né? Ao passo que a gente tem 70 mil pessoas sendo mortas aí todo ano. Né? Então, isso é um fenômeno visível desse movimento no nosso direito. Eu podia ir continuamente dando exemplos para vocês. Eu trouxe 2 que eu vou mencionar aqui. Né? Esse livro aqui é do professor Fábio Conder Comparato, da USP. Né? Todo mundo sabe, é militante. Né? Esse livro chama-se A Civilização Capitalista. Né? Bom, basicamente isso aqui é uma leitura marxista do Estado de Direito. E a conclusão a que ele chega é que tudo que existe hoje não é uma conclusão muito diferente da do Lukács ou da do Gramsci e tal. Que a legalidade, o Estado de Direito é uma construção burguesa para a opressão das massas. Basicamente isso ele diz, isso aqui eu trouxe alguns trechos para vocês. E olha que eu não preparei isso, eu trouxe, enquanto nós estávamos no intervalo, eu selecionei aqui a esmo e certamente encontraria outros aqui muito maiores. Por exemplo, na página 111, ele fala dos estados latino-americanos, né, portanto nós, e a sua relação com certos modelos norte-americanos. Ele diz o seguinte: quanto aos estados latino-americanos, é escusado dizer que durante mais de um século a maioria deles, sob pretexto de reproduzir o modelo norte-americano, instaurou um presidencialismo abusivo, em que o chefe de Estado, quando não é um ditador puro e simples, exerce uma hegemonia incontrastável sobre os demais poderes. Vejam o uso aí inconsciente da palavra hegemonia. Mas aqui que é o que interessa. Sem deixar, no entanto, de subordinar-se ao poder capitalista. Ou seja, é o modo de produção econômica que vai condicionar o direito. Isso que ele está dizendo aqui. Outra página, se vocês tiverem essa edição, vocês vão encontrar. Página 120. Ele diz o seguinte, esse capítulo aqui é o da... Deixa eu ver. É um capítulo que ele fala das características próprias do poder capitalista. Ele diz o seguinte: estrutura da dominação capitalista. Na língua latina, o substantivo dominus tem 2 sentidos principais. Em primeiro lugar, chefe de família, possuidor ou proprietário. Em segundo lugar, chefe, soberano, árbitro, senhor ou dirigente. O poder capitalista se exerce pela sua própria natureza nesses 2 sentidos principais. De um lado, ele tende a tudo se apropriar ou possuir. De outro lado, ele procura sempre comandar ou dirigir. Lembra aquela analogia que eu fiz quanto à família, né? Essa leitura, basicamente. Inclusive usou um exemplo do poder familiar aí para ilustrar uma relação estrutural de dominação que preside a sociedade atual, né, que ele chama de sociedade capitalista, e da qual ele não gosta, claro. E aqui, 131, vamos lá. Um dos aspectos mais condenáveis do sistema capitalista é a sua permanente disposição para explorar economicamente os vícios humanos. Tal ocorre, sem sombra de dúvida, em razão da mentalidade de cobiça e de busca incessante de ganhos patrimoniais. Em nenhuma das civilizações anteriores existiu o costume de tudo adquirir com dinheiro, inclusive a consciência moral das pessoas. Isso levou, na era moderna, como era inevitável, à consolidação da organização empresarial de atividades criminosas. Ele está equiparando as trocas comerciais ao crime, né? A compra de consciências e tal, né? Um sujeito que odeia o Estado de Direito. Ele odeia. O Estado de Direito é nada mais, nada menos do que um reflexo dessa dominação que ele também odeia. Isso é Fábio Conder Comparato. Um sujeito que não custa dizer, começou sua carreira, né, e fez nome lá no direito comercial, né? Direito comercial, direito do capitalismo, né? Direito do comércio, das empresas, né? O direito empresarial, o direito da circulação da riqueza, né?
Bom, em algum momento deve ter dado lá ali um choque de consciência, um drama pessoal, e ele se iluminou. Aqui o nosso, eu brinquei que era a Bíblia, mas de certa forma é. Além dos dois princípios que eu mencionei para vocês, tem um trecho no capítulo, esse texto vocês já foram apresentados, que é o Neocolonialismo e o Direito Administrativo Brasileiro. Isso é um capítulo do livro que foi publicado separado também. Na página 1099 da atual edição, que é a 33ª do curso. As teorias econômicas, sociais e políticas, e portanto também as jurídicas, não surgem do nada, não são produto do acaso ou do momento de iluminação de uma só pessoa. Pelo contrário, elas são a face visível, o revestimento exterior, a feição sofisticada de interesses concretos que fermentam no seio da sociedade. Correspondem, portanto, muitas vezes, tão só a uma forma lapidada e esmerilhada de interesses de determinado ou determinados segmentos, os dominantes, apresentada sob a forma de proposições concatenadas, articuladas e ademais blindadas com o rótulo de científicas, entre aspas, para captarem os créditos de uma pretensa neutralidade. O que ele quer dizer aqui? Aquilo que qualquer marxista vai dizer. O direito é produto de interesses, é produto de dominação, é o resultado de uma estrutura de dominação. E por aí vai, a gente podia trazer outros trechos aqui. Tem um trecho que ele está falando de privatizações e tudo mais, e daí ele diz o seguinte, com efeito, a grande imprensa é não apenas o arauto do pensamento das classes dominantes, mas o instrumento de que elas se valem para a domesticação do pensamento das classes dominadas. Isso é Gramsci com um sinal trocado, né? Aí ele só esquece que a classe dominante é efetivamente esse pessoal, né? Que quer impor uma hegemonia. Já impôs, na verdade. A gente está aqui, eu estou historiando para vocês um fenômeno que já aconteceu, não tenho o que dizer. Né? Essa hegemonia já existe, né? Ela já está consolidada. Né? Ela já produziu seus efeitos. Né? Você pega qualquer tese de doutorado, de mestrado, pega lá PUC, não tem uma tese, inclusive a minha de mestrado, que não faça um capítulo lá sobre o Estado Social. Tem um capítulo inicial de uma tese da PUC, tem que falar do bendito do Estado Social. Bom, para que isso, né? Onde está a ideologia aí? Não, porque é pressuposto das construções teóricas esse caráter socializante, vamos dizer, socialista daquela produção acadêmica. Todo mundo faz isso. E veja, pessoas de direita, pessoas que não estão ideologicamente vinculadas, como eu não estava, elas fazem isso inconscientemente. Então isso já condicionou a produção técnica jurídica. Ninguém nega, você vai na foto do Estado Social. Não, Estado Social. Vivemos no Estado Social. Você vai no preâmbulo da Constituição Brasileira, o que se fala lá é que nós vivemos num Estado democrático de direito. Essa é a expressão do Constituinte. Não tem a expressão Estado Social. A expressão Estado Social tem na Constituição da Alemanha, não na brasileira. Né? A ideia de Estado Social, que já ninguém nega, é já um elemento ideológico, com toda certeza. Isso vai dar a tônica para as conclusões de qualquer trabalho acadêmico. A PUC, pelo menos.
como era antes na técnica, quando era o positivismo estrito, peguem todas as teses, eu posso dar 3 aqui que são evidentíssimas. Pegue a tese do Clóvis Besnos sobre o poder de polícia. Peguem a tese da professora Lúcia Vale Figueiredo sobre empresas estatais. Peguem a tese essa é mais recente, do Márcio Camarosano sobre o princípio da moralidade. O Márcio Camarosano, ele entrou nessa fase, vamos dizer assim, super positivista, se manteve super positivista, escrevendo quando essa fase já estava superada por aquela corrente. Todos esses trabalhos, e tem outros menos importantes, eu estou dizendo que esses são os principais, você tem lá um capítulo inicial de compromisso com a metodologia positivista keynesiana. Todos dizem, olha, meu trabalho aqui é meramente de compreensão do regime jurídico, no sentido definido por Hans Kelsen, tal. Todos. Bom, essa era a técnica, vamos dizer assim, até 88. Né? Usar o positivismo como um elemento tático, vamos dizer assim. Depois de 88, sobrevieram a eleição do Collor, depois o impeachment, depois a eleição do Fernando Henrique, depois as privatizações, depois a reforma do Estado, a liberalização de certos setores da economia, a criação de figuras contratuais de colaboração com a iniciativa privada, como contratos de gestão, termos de parceria com os CIPs, OS, os contratos de concessão, depois, 2004, as PPPs, né, concessão patrocinada, concessão administrativa, consórcios públicos, enfim, toda uma pleiade de instrumentos de colaboração com a iniciativa privada e que não condizia, vamos dizer assim, com as pautas da corrente hegemônica. Nessa época, você vai encontrar as maiores reações contra esses fenômenos do direito positivo. É aí que começou, do meio para o fim do século XX, né, dos anos 90, é aí que começou, André, a discussão do chamado neopositivismo ou pós-positivismo. Porque aí já não interessava para a luta o apego a uma legalidade estrita. Ali o que interessava é uma interpretação criativa, para ser eufemístico, do direito positivo que eu não gostava. É isso. E a partir daí que se afirmou essa ideia de administrativista, neoconstitucional, ponderação como técnica preferencial de realização de juízos jurídicos e tudo mais. Né? Bom, mas você pode me dizer, não, eu estudo ponderação, ou eu me considero um neopositivista, mas eu não tenho nada de esquerdista. Tudo bem. O Gramsci nunca disse que o intelectual orgânico tinha que conscientemente consentir ou atuar para a realização do programa, da pauta política daquela luta. Você pode ser um intelectual orgânico inconsciente. Perfeitamente você pode. Como a gente, em algum momento, quando a gente atua, nem sempre a gente está consciente daquilo que a gente está fazendo. Eu, inclusive, todo mundo. Tem certas pautas que você está junto com as pessoas. Né? E é isso. É esse o grande reflexo que até hoje não foi, vamos dizer assim, superado. Né? Nós estamos em plena situação hegemônica. Você pega um estudioso que eu respeito muito, que é o professor Marçal Justin Filho. Ele não concorda, claro, com essas maluquices de você não ensinar PPP, você achar que é tudo inconstitucional, você achar que colaboração com a iniciativa privada é algo demoníaco, tá. Claro que não.
Pessoa inteligente, esclarecida. Tá? Mas ele não consegue se libertar da ideia de interesse público, por exemplo. Então ele diz, toda atuação estatal tem que refletir o interesse público. Acontece que há múltiplos interesses públicos. Tenta dar uma escapada da teoria rígida. Mas isso ainda está dentro desse esquema mental. Todos os países do mundo, e eu inclusive incluo nesse todos, exceto o Brasil, a Itália, que é o país em tese de origem de que foi importada essa ideia de interesse público pelo professor Celso Antônio. Todos os países do mundo, bons e maus, convivem relativamente bem sem essa teoria da PUC de São Paulo. De que é nota característica do direito administrativo o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Todos os países vivem muito bem. E podem ter outros problemas, este não é um problema teórico. A cognição do direito administrativo, é aí que eu quero entrar, ela não precisa partir desses pressupostos, que nem correspondem ao direito positivo. Procura lá onde está esse bendito desse princípio. Não está. O Celso Antônio diz, não, é um princípio implícito e tudo mais, ele está no núcleo de normas, por exemplo, como a da desapropriação, né, que é realmente um poder do Estado de tirar a sua propriedade. Mas não é essa a leitura. O Instituto da Desapropriação surgiu para defender a propriedade. Em certas circunstâncias, você precisa desapropriar. Mas você não pode fazer sem indenizar o particular antes, previamente em dinheiro. A desapropriação não afirma o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Ela afirma a supremacia do direito de propriedade. Porque para desapropriar, você precisa indenizar. Isso eu não estou fazendo nada de novo. O direito americano é claríssimo. Você estuda desapropriação lá, é para isso. Desapropriação surgiu, o Instituto surgiu para garantir a propriedade. Eu não tô inventando. Só no Brasil que ele é afirmador de um princípio autoritário. Eu sei que talvez eu esteja colocando aqui algumas conclusões que sejam talvez um pouco estranhas para vocês. Mas realmente isso corresponde a um fenômeno claríssimo. Eu tenho participado, tenho acompanhado vida universitária, né, da Faculdade de Direito, com alguma atenção já há alguns anos. Né? E a cada dia que passa, eu vejo fenômenos como esses, muito mais graves até, especificamente no direito público. Né? Isso é um campo, talvez porque seja o direito mais próximo da Constituição, das decisões políticas, a impregnação ideológica acaba sendo maior. Né? Isso tem acontecido também no direito civil, no direito penal. Né? E eu considero que ideologias, quaisquer que sejam, elas são nocivas. Por uma razão simples. Nem estou entrando no mérito se o resultado da ideologia vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Pelo simples fator que ela te dispensa de pensar. Quando você tem a fórmula pronta, você se encaixa naquela fórmula e vai seguindo a sua vida. Né? E você ser um intelectual, nesse sentido gramsciano, é exatamente isso. Né? Reproduzir certos interesses, certos jargões da luta política e se abster de pensar. E, sobretudo, duvidar que exista verdade e falsidade em qualquer atividade intelectual humana.
E isto eu também repito com todas as forças. Existe verdade, existe resposta certa no direito. Existe. E se puder pelo menos ter colocado uma pulguinha na orelha de você, atrás da orelha de vocês, eu fico feliz. Né? Acho que era importante a gente ter feito esse panorama. Né? Acho que é isso. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Eu fiquei fora do assunto, mas eu fiquei um pouco em dúvida sobre como encarar a função social da propriedade na realidade sem ser pelo interesse público. Bom, vamos lá. Eu vou te... Esse princípio não existe nos sistemas europeus? Ou se existe? Não, claro que existe. Claro que existe. Vamos lá. Uma coisa é você achar, por exemplo, vamos pegar uma empresa como propriedade, a função social da empresa, que é nada mais do que dizer que é falar da função social da propriedade da empresa. Uma coisa é você achar que a função social da empresa, por exemplo, é dar lucro para os seus acionistas, obedecer às leis, não praticar atos de corrupção, não praticar condutas anticoncorrenciais. Existe uma doutrina civilista que vai dizer que função social da empresa é isso. Uma coisa é você ter essa concepção de função social. A outra é você entender a função social da empresa como a obrigatoriedade, por exemplo, de a empresa fazer justiça social. Não é para isso que ela está para criar aqui. No direito ambiental, que nada mais é do que um pedaço do direito administrativo, isso se coloca com muita força. Você pega, por exemplo, que muitos órgãos ambientais vão condicionar o licenciamento ambiental para certas atividades empresariais, que são absolutamente lícitas e tudo mais, vão condicionar ao atendimento de uma série de condições e inclusive impondo investimentos para a empresa que não tem nada a ver com a atividade em si, ou com o potencial dano ao meio ambiente que aquela atividade causa. Eu sei porque eu participei isso profissionalmente do licenciamento da usina de Jirau. Bom, basicamente é claro que uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia vai causar uma série de danos ambientais que você tem que, de alguma forma, mitigar. Né? Por exemplo, né, você tem que remanejar tanto quanto possível os animais lá de um local, você tem que pegar de um por no outro, evitar, ver se tem alguma espécie em extinção ali. A usina de Jirau ficava justamente, parte da zona alagada, ficava justamente onde passava a antiga ferrovia Madeira-Mamoré, que é um negócio de importância cultural. Já não passa nenhum trem mais ali há muitos anos, mas aquilo lá, vamos dizer assim, arqueologicamente é importante. Né? Então, como é que você vai inundar lá casas históricas, os trilhos, a Maria Fumaça e tal, né? Bom, então algumas condicionantes eram absolutamente pertinentes. Então você fazia um remanejamento, você ter um monitoramento, levantamento das espécies animais e botânicas que estivessem ali, recolhimento de sementes, recolhimento físico de animais para você tirar e pôr em outro lugar, tal, reflorestamento de áreas, tal. Mas tinham outras coisas que não tinham nada a ver com a usina. Eu vou te dar exemplos. Fazer calçamento na cidade de Porto Velho. Construir uma escola em Porto Velho. Fazer iluminação pública. Praticamente, eles empurraram na empresa ali, na concessionária,
boa parte dos serviços públicos ali daquela região. Bom, isso, na minha opinião, não é entendimento de função social da empresa, né? Mas há pessoas que entendem que é. Seria um jeito de você distribuir a riqueza que essas empresas, vamos dizer assim, produzem. Acho que a mesma coisa na função social mesmo da propriedade urbana, por exemplo, né? Você ser obrigado, você tem leis de zoneamento altamente abusivas, você tem especulações ali que aí sim eu concordo com comparar, né? Certos grupos ali de atividades cooptam as administrações públicas e daí você impõe em nome da função social da propriedade um determinado zoneamento, né? Eu acho que tem esses limites, mas eles são muito mais nítidos do que pode e do que não pode ser exigido em nome da função social do que o que atualmente é a discussão. A discussão não é jurídica mais, ela é ideológica. Esse que é o problema, né? Eu não nego o princípio, eu nego o uso que se faz desse princípio. O que mais? Estou com a impressão que vocês querem perguntar. Não? Então, perfeito. Então, vamos encerrar por aqui. Encerramos antes hoje.